Este programa é indicado para maiores de 16 anos. E aí, meus queridos capirotinhos, como vão vocês, seus lindos? Estão todos bem dentro das capirotagens? Sentiram minha falta? Dei uma sumida, mas estamos aqui de volta para causar discórdia, como sempre, causar os pontos de interrogações na cabecinha de vocês, porque é para isso que eu vivo, não é mesmo? Então vamos lá, gente. Vocês já me conhecem, eu sou a Bruna e eu estou aqui hoje com nada mais nada menos que o Valdir. Fala aí, Valdir. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Valdir aqui, da casa mais mal assombrada de Ferraz. Estamos aqui hoje para falar de um negócio, um casinho aí, né? Caso meio complicado, né? Casão, meu filho. Gente, esse episódio aqui, vocês se preparem que vocês vão finalizar ele já querendo mais, porque vai ter mais, porque a gente não vai conseguir abordar esse tema num único episódio. E eu não vou dizer para vocês que também vai ser 2, porque é tanta coisa, é tanta ponta solta, é tanta bizarrice, é tanta escrotidão humana que nós vamos falar aqui, que fica difícil eu falar para vocês quantos episódios esse assunto vai render. Mas antes da gente iniciar aqui, contar para vocês qual vai ser o nosso episódio do dia, o nome desse episódio aqui, que vocês já sabem porque eu postei esses tempos atrás lá no nosso Instagram. O Valdir vai falar para vocês dele mesmo, do nosso Instagram. Conta aí, Valdir, como é que tá nosso Instagram, como é que tá nosso e-mail? Cara, tá bem legal, a galera tá interagindo bastante. Se você ainda não segue a gente no Instagram, não segue a gente no Facebook, vai lá falar com a gente, o @cãopirotocast, fala com a gente, manda mensagem, interage com a gente nas pesquisas que a gente faz ali, responde as caixinhas de pergunta também. A gente sempre tá pedindo a opinião de vocês aí, o que vocês querem ouvir, a gente comentando. Nosso e-mail também, a gente está fazendo algumas leituras de e-mail, vocês já perceberam aí alguns episódios atrás aí. Manda e-mail pra gente lá no campirotagem@hotmail.com. A Bruna costuma ficar me difamando, falando que eu não leio, mas vocês que não estão mandando e-mail, manda e-mail pra gente. Isso aí, gente. Manda e-mail, seguem lá no nosso Instagram, o @campirotocast. Campirotocast, né? Que é sempre você que fala esse. E no nosso e-mail, que é o campirotagem@hotmail.com. E, gente, eu não sei se os meninos têm falado pra vocês, mas agora nós temos um TikTok, né? Porque aqui o nosso podcast quer virar TikToker. Na verdade, é uma forma que a gente arrumou. A gente arrumou de continuar aí divulgando o nosso trabalho, nosso humilde trabalho aqui. E tentar tirar uma graninha, né? Porque vocês sabem que o TikTok paga a gente, não a gente, né? Vai pagar quando a gente ter bastante visualização. Então, a forma da gente tentar conseguir um dinheirinho para tentar melhorar aqui os nossos áudios, as nossas gravações para vocês. Caso vocês não saibam, não tenham percebido, nós não temos microfones oficiais para isso. Eu utilizo aqui o meu lindo foninho diário. O Valdir utiliza o foninho diário dele também. O Bonfim também. Aí os nossos convidados também. Então, gente, por favor, segue a gente, divulga lá no nosso TikTok, compartilha os nossos vídeos, sei lá como é que faz pra gente ganhar dinheiro lá, por favor. Porque a gente não pode pedir patrocínio pra vocês ainda. Mas em breve. E falando em patrocínio, conta aí, Valdir, com nossa surpresinha lá do Instagram, Valdir. Conta. O quê? Você vai me permitir? Posso? Vou te dar essa honra hoje, vai. Só hoje. Estamos com um sorteio aí do nosso Itimalia. Meu, coisa mais linda da vida. Eu tava até falando agora há pouco no grupo da gente lá no WhatsApp. Pois, a gente vai mesmo sortear? Não pode ficar com a gente, não? Não vai ficar com a gente. Nós vamos sortear aquele Itimalia. Mas eu tô com os planos aí, viu, galera? Eu tô com os planos nessa minha cachola aqui que não para nenhum segundo. Pretendo ver aí com o nosso primo. Foi um primo que fez lá o nosso Itimalia.
se a gente consegue fazer uns chaveirinhos aqui do nosso compiroto, viu? E usando o nosso próprio compirotinho ali. Acho que vai ficar muito bacana se a gente conseguisse fazer uns chaveirinhos assim. Quem sabe esses chaveirinhos não viram até ali uma recompensa para possíveis patrocinadores do Campiroto, hein? O que vocês acham? Vocês gostariam de uns chaveirinhos, de umas coisas diferenciadas? Imagina eu com aquela cara do cachorro entrando no muro assim. Ei, truta, quer tomar um sorvete diferenciado? Não é esse diferenciado, tá, gente? Mas vai ser algo bem divertido. Aproveitem e manda pra gente lá no Instagram se vocês querem isso. Né? É isso aí, a gente tá preparando várias coisinhas legais pra vocês aí. Não é por isso que eu andei sumida por outros motivos, porque professora é foda, né? Chega uma época do bimestre que eu vou sumir, gente. Me perdoem por isso, mas é complicado. Mas chega de enrolar. Queríamos agradecer aí. Gratidão! A todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Hoje nós fizemos uma contabilidade lá dos nossos ouvintes por episódios. Só para constar que hoje nós estamos gravando aqui no dia 7/5, então quando esse episódio for pro ar, provavelmente já terá muito mais ali, né? Então, gente, muito obrigada. Vocês são uns lindos. Já estamos beirando rumo a quase 500 ouvintes. Não 500 ouvintes, né? Mas 500... Como é que a gente chama? Não é 500 ouvintes, essas 500 ouvidas. 500 reproduções dos nossos episódios. Deixa eu falar 500 ouvidas. As 500 reproduções, gente. Muito, muito obrigada a todos vocês, seus lindos. E é por isso que a gente continua aqui. Vocês são incríveis, é impressionante. Cara. Né? E, gente, para participar lá da nossa promoção do Itimalia, vocês já devem ter visto. Vocês precisam curtir a página do Campiroto Cast e curtir a página do Cine Nerd Oficial, que é o nosso outro podcast onde nós falamos sobre outros assuntos nada a ver com o mundo sobrenatural, tá? Mais voltado para a cultura ali, pop. E compartilhar com outras pessoas, marcar outras pessoas, obviamente, porque esse sorteio só vai ocorrer quando nós alcançarmos um número X, que tá lá para vocês, de seguidores, ok? Então é isso, gente. Vamos começar aqui então, Valdir? Aquela pausa dramática com a musiquinha de fundo. Bora começar agora. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre um famoso caso, que talvez não seja tão famoso assim, porque não é um caso que aconteceu no Brasil, mas nós vamos conseguir fazer ali uma pequena ligação com eles. E é para isso que eu tô aqui hoje, porque eu quero causar essa discórdia, eu quero que vocês pensem sobre essa ligação que eu vou fazer. Então nós vamos falar aqui sobre o caso de West Memphis, conhecido também como os 3 de West Memphis, ou o Nó do Diabo, ou enfim, tem vários nomes que vocês quiserem procurar aí. Esse caso, minha gente, ele vai trazer aqui a acusação de 3 jovens que são acusados de terem matado 3 crianças e que eles foram julgados e condenados à morte inocentes. Já jogo aqui para vocês que eles são inocentes assim, na cara dura. Então hoje vocês vão perceber que o nosso perfil não vai estar tão puxado para tipo, ai meu Deus, que susto, ai que medo, não. Nós vamos voltar aqui um pouquinho para falar sobre assassinatos, né, no caso aqui, o assassinato dessas 3 crianças, que é um mistério. Estamos mais voltados para um mistério aqui do que para um terrorzão, tá? Então, assim, primeiramente eu quero dizer que esse é um caso que sempre me chamou a atenção, inclusive, estava contando aqui pro Valdir. Era um dos casos que, quando eu comecei a pensar nesse podcast, eu queria já ter falado dele, mas por algum motivo que eu não me lembro, eu esqueci. E lembrei recentemente, graças a uma postagem que eu vi no Facebook. Eu já conhecia esse caso já há muitos anos por causa do filme, né, bem famoso, que se chama Sem Evidências, que é estrelado inclusive ali pela Renée Witherspoon lá. Renée Witherspoon, não sei como é que fala. A loirinha do Legalmente Loira. Legalmente Loira, é isso mesmo. Muito boa aquela atriz, por sinal. E a gente vai ter outros atores ali muito bons também, né, fazendo
papéis importantes nesse filme / documentário. E é isso, gente. Vocês vão saber mais detalhes sobre isso, porque além desse filme tem outras fontes. Existem muitos livros que falam sobre este caso, porque é um caso totalmente fora da casinha. Existe um documentário de 3 partes, de 2 horas e pouco cada documentário, que eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas vocês podem ter certeza que eu vou assistir, porque eu vou querer dar continuidade nesse assunto com vocês. Existe um outro filme chamado, eu até anotei aqui para falar, O Oeste de Memphis, que é de 2012, que é um documentário feito pelo próprio menino que foi acusado aqui. Enfim, eu vou já iniciar esse assunto aqui perguntando a primeira impressão que o Valdir teve sobre isso. Valdir, manda ver. Cara, eu não conhecia o caso. Eu estava até comentando com a Bruna um pouco antes da gente começar, que eu nunca tinha escutado falar. E cara, falando um pouquinho sobre o filme, que eu pessoalmente adoro, né, prestar atenção nessas coisas, é até surpreendente que eu nunca tenha ouvido falar, porque nos Estados Unidos aparentemente é um caso que é muito famoso, tanto que o elenco do filme é um elenco muito bom. É uma galera que realmente que nos traz também pro fato de que teve muita gente famosa, muita gente que tem grana, que intercedeu ali pelos meninos para eles não serem mortos, né? Porque eles tinham inicialmente sido condenados à morte, né? E por causa disso que eles não morreram. Eles conseguiram foram condenados depois da prisão e depois conseguiram fazer um acordo aí para poder ser libertados. Mas é muito bizarro conhecendo assim o caso. Eu quero começar de verdade falando que aquele julgamento foi uma palhaçada. Se foi, olha, eu tô numa semana corrida pra cacete. Quem não? Não consegui nem pesquisar muita coisa sobre o caso, eu só consegui realmente assistir o filme. Cara, se a gente, depois que a gente pegar os documentários pra ver e realmente tiver sido daquele jeito, ou pior do que o que é mostrado no filme, maluco, que palhaçada. Aquilo não foi um julgamento, aquilo foi uma caça às bruxas. Eles simplesmente escolheram quem que a gente quer que seja o culpado pelo assassinato dessas crianças e joga eles lá. Tem muita coisa ali que não faz o menor sentido. Mas foi exatamente isso, foi uma caça às bruxas. Ele vai ser ali descrito, esse caso vai ser descrito como uma caça às bruxas. E se você achou, aí gente, eu vou adiantar a possíveis episódios nossos aqui, tá? Se você, Valdir, achou o julgamento ali desses meninos ridículos, bizarros, como você falou aqui, aguarda o caso Evandro. Cara, eu indico você começar a escutar os episódios do Projeto Humanos, lá do outro podcast. E, gente, vocês estão ouvindo? Vai escutar também. Segunda-feira. Porque, assim, o julgamento dessa galera aqui... Porque, gente, eu vou fazer uma comparação daqui a pouco com vocês desses casos, que eles são muito parecidos. Mas o julgamento ali do caso Evandro, aqui no Brasil, foi algo muito mais bizarro. Você não tem noção. Foi um julgamento que durou 1 mês. 1 mês. Foi o julgamento mais longo, assim, marcado como... Eu acho que foi 1 mês. Foi marcado como o julgamento mais longo do mundo, para você ter noção, assim. Foi algo bizarro. Tanto, assim, as investigações dos policiais ali, a investigação, não é, quando vai fazer pergunta, como é que é o nome? Interrogatório. Quanto o julgamento. Eu escutava os episódios do julgamento ali do caso Evandro e eu ficava, caralho, mano, você é louco, tipo, como é que você tá falando um negócio desse no julgamento? Eram umas coisas assim que, tipo, do seu cérebro explodir, assim, e você fica tipo, cara, não, esse tipo de coisa não acontece. Gente, eu vou fazer comparações nesse episódio com esses 2 casos, então se você já conhece o caso do Evandro, você vai enxergar as mesmas coisas que eu enxerguei aqui no caso dos 3 de Memphis, West Memphis. Então vamos começar contando que West Memphis é uma cidade dos Estados Unidos que está localizada no Arkansas. Então nós temos Memphis, né, que é a cidade mesmo, a cidade até grande, mais conhecida.
E, se eu não me engano, lá do lado oeste do estado do Arkansas tem essa pequena, mas tipo pequena cidade mesmo, sabe? Bem cidadezinha do interior, chamada West Memphis. Então, só para contextualização primeiro, tá? É aquele tipo de cidadezinha pequena, ultra e super religiosa. Então, assim, lá na década de 90. Porque esse caso, ele aconteceu e iniciou-se com o sumiço desses meninos no dia 5 de maio de 1993. Eu fiz esse barulho, gente, porque eu tava me confundindo com as datas aqui do outro caso, tá? Mas esse caso aconteceu no dia 5 de maio de 1993. O que aconteceu, Bruna? Porque vocês estão rodeando demais, não tá falando. 3 crianças desapareceram dessa cidade. Era uma cidade pequena, não tinha-se muito para onde ir. Então, essas crianças eram 3 amiguinhos que saíram ali para brincar de bicicleta na rua e não voltaram para suas respectivas casas. Detalhe para que essas crianças eram crianças de entre 8 e 9 anos, tá? Bem pequenas, e que elas eram escoteiras, elas tinham treinamentos de escoteiros, tá? Isso é um detalhe, assim, que pouca gente percebeu, mas está bem claro lá no filme. Eles eram escoteiros. Então, assim, eles estavam acostumados a andar no meio da mata, né? É coisas de escoteiro que americano tem esse tipo de coisa, né? Vamos botar meu filho no grupo de escoteiro para aprender a sobreviver na mata, porque eles morrem de medo de acontecer alguma coisa, né? E ter que viver naqueles, como é que chama? Aquelas casas no fundo da terra lá, escondido no meio da mata. Enfim. Então é da cultura deles isso. E essas crianças saem para brincar de bicicleta num dia X ao voltar da escola e não voltam mais. Nisso, toda a cidade começa a procurar por eles, porque é uma cidade pequena, então a notícia se espalha, né? A notícia se espalha que essas crianças sumiram. E aí nós temos aqui essas 3 crianças, elas se chamavam Steve Branch, Michael Moore e Christopher Byers. Tá? Então vocês me desculpem aí a pronúncia, mas é isso, o nome das crianças. Ambas de 8 anos, e elas desapareceram, não voltaram para casa, e o pai do Byers resolve ligar para a polícia, né, à noite, para falar que o filho havia sumido, não havia voltado para casa. Uma policial vai atender o chamado, e aí ela anota tudo, ele começa a se explicar ali. Gravem essa informação do pai Byers. Foi o primeiro a chamar a polícia, foi o primeiro a olhar e falar: meu filho sumiu, tá? Depois de um dia todo brincando na rua, meu filho sumiu. Foi o primeiro a ligar e apontar isso para a polícia. E uma outra detalhe é que no meio dessa relato que ele deu ali para a policial, ele chega a citar que bateu na criança. Mas a policial, quando retoma o assunto, ele volta um pouco no que ele disse e fala: foi aquela, 3 batidinhas ali na bunda, só para dar um susto, né? E ele é retratado, né, no filme que nós assistimos aqui. Eu tô usando bastante o filme, gente, porque o Aldir assistiu o filme, ele não teve muito tempo para outras informações. Mas ele é retratado, e ele era mesmo uma pessoa bem grande, sabe? Como é que a gente pode chamar? Essa galera de interior dos Estados Unidos, que é bem característico deles serem grandes, porque eles trabalham, na roça, coisas do tipo, né? Tem um nome que o Rodrigo sempre chama, mas eu não vou chamar nesse caso, porque eu não sei se é a situação ali. Enfim. E a forma como ele trata a esposa dele ali o tempo todo no filme, você vai perceber que é um negócio meio bizarro, assim, porque ele tem aquela postura de macho alfa, sabe? Segura a mulher pelo pescoço, tudo tá agarrado nela com muita força, como se não quisesse que ela saísse de perto dele. São pequenos detalhes que você não percebe no primeira vista do filme, né? Mas
quando você assiste o filme 2 vezes, quando você pega mais informações, principalmente do que aconteceu depois disso, que não é relatado neste filme do Sem Evidências, você começa a prestar atenção. Enfim, e aí durante esse relato, né, que ele está fazendo ali para o policial recebe um outro chamado. Esse chamado é de um restaurante chamado Bojangles, né, que relatam que um senhor, um homem alto, negro, com um dos braços engessados, entrou dentro do restaurante todo ensanguentado e se trancou no banheiro das mulheres. Então ela vira para eles, para o casal ali, Byers, e fala que é para eles aguardarem mais um pouco, né, que eles iam resolver, mas ela tinha que atender outro chamado. E quando ela chega no restaurante do Bojangles, o senhor, a pessoa, havia desaparecido, né? Ele sumiu, não estava mais ali. O dono do restaurante fala, ele entrou no banheiro, tal. E aí acontece uma cena que eu não compreendi muito bem. Não sei se o Valdir vai conseguir me explicar. E olha que eu assisti esse filme 3 vezes. E por isso que eu vou atrás de mais história para vocês, de mais fontes, tá? Porque eu quero entender cada detalhe desse crime. Quando ela chega, né, ela passa por aquele drive-thru do restaurante e o gerente vai falar com ela e conta, chegou, ele tá, um senhor negro estava dentro do banheiro e tal. E aí ela fala, beleza. E aí ela vai para dar a volta e o gerente fala, você não vai entrar? Ela fala, não. Eu não entendi se ela vai entrar, se ela não vai, eu não saquei muito bem o que acontece nessa parte. Porém, eu vou pegar uma informação depois, lá no final do filme, de que alguém esteve ali e investigou o caso realmente, porque foram retiradas provas disso e essas provas sumiram. Mas enfim, quando eles entram dentro do banheiro das mulheres, as paredes estão completamente cheias de sangue. Tipo, o cara esfregou sangue em tudo, sabe? É algo que você chega... A forma como eles descrevem isso parece uma segunda cena de crime, aquilo dali. Né? Sim. E eles descrevem que esse senhor, ele entrou com as pernas com barros até o joelho, né? Coberto de sangue, todo confuso, todo sem saber o que fazer, e depois saiu e foi embora. E tipo, gente, ninguém segurou essa pessoa, uma pessoa que é uma cidade pequena, ninguém conhece, o cara entra cheio de sangue no seu restaurante e você não faz nada? Oi? Você vai deixar o cara simplesmente ir embora? Estranho. Mais estranho ainda é o fato de terem virado e falado, ele entrou com lamas até as pernas. E na hora que você chega lá no final do filme, você descobre que eles pegaram ali, apenas como prova, sangue que estava na parede. Eles não pegaram barro, porque deu muito a entender que tipo não tinha barro, não tinha pegadas no chão desse senhor que teoricamente estava com os pés cheios de barro. Eu vou dar minha teoria sobre o senhor do Bojangles lá na frente, tá? Agora não. Mas continuando aqui. E até aí, quando você tá no começo dessa história, você começa a falar, foi esse cara que matou as crianças, mas onde ele colocou as crianças? E aí, corta-se a cena para toda a cidade ali, procurando as crianças, literalmente toda a cidade, uma cidade pequena. Eles começam as buscas ali, né, pelas crianças e tudo mais. À noite mesmo, vão até uma determinada parte da floresta, que vai se chamar, tem uma parte que é chamada de Nó do Diabo, por isso que vocês podem encontrar esse caso como um Nó do Diabo também. E eles começam as buscas e tudo mais. Aí chega uma determinada hora ali que a polícia, ela para as buscas, tá? E isso agora eu já tô falando assim um pouco fora do que tá dentro do filme, porque no filme não mostra este detalhe. Quer saber uma coisa, gente? Me desculpa, mas eu vou me prender hoje ao filme, porque vai dar muito pano pra manga isso, então eu vou me prender a esses outros detalhes nos próximos episódios, tá? Então volta um pouco. Vamos voltar aqui um pouco as informações. Vamos voltar pro cara do Bojangles. Ele simplesmente sumiu dali, né? E aí a cidade toda buscando as crianças. E a mãe ali do Steve, né? Que é a Renee Witherspoon ali. Ela
chega atrasada porque ela estava no trabalho, e é outro ponto muito importante para se notar, para quem vai assistir a primeira vez, porque isso eu vim notar já na terceira vez do filme. Vim notar no sentido assim, juntei peças, tá? Que ela já chega, tipo, brigando com o marido, tipo assim, meu, tá toda a cidade tá procurando o meu filho e você foi me avisar agora que ele sumiu. Então, assim, as crianças já haviam sumido fazia tempo, ela tava no trabalho, ela não sabia, e o cara simplesmente foda-se, não avisou ela, tipo, ela chegou já era tarde da noite. E isso é importante vocês notarem, porque informações lá na frente vai fazer essas pecinhas se encaixarem, tá? Sim, tanto que no filme mesmo, eles só chegam a ir na polícia para falar que a criança sumiu depois que ela chega em casa. Exatamente. O marido, em momento nenhum, foi na polícia. Ela só apenas depois que ela chegou, depois que eles procuraram por uma determinada parte ali da área da mata, na qual não entendo esse corte de cena, mas depois pegando outras informações eu entendi. Depois, gente, eu vou passar essas informações para vocês, eu juro que eu vou, tá? Corta ela na delegacia, surtando com os policiais, porque, tipo, não tem nenhum policial junto com eles, é só a cidade. Ela vira e fala, meu, tem um vizinho, tem parente, tem gente que eu nunca vi na vida, tem gente de fora da cidade procurando as crianças e vocês não levantam a bunda pra fazer nada. Porque, assim, era algo que não era comum para aquele lugar. Então, o mínimo que a polícia devia fazer era tentar fazer alguma coisa. Eles tinham informação e não estavam fazendo nada. Assim, a gente compreende que tem aquela questão do por enquanto a gente não pode fazer nada, tem que esperar tantas horas, blá, 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 blá. Mas para uma cidade pequena, né, dar-se um apoio ali era o mínimo que eles esperavam. E não aconteceu isso. E guardem essa informação dos policiais também não fazerem nada naquele momento. Só para organizar um pouquinho na cabeça de quem estiver ouvindo, que realmente é um caso extenso, então talvez as pessoas se percam um pouquinho. Só aí é que a segunda família entrou em contato com a polícia. Você teve a primeira família ali que entrou em contato com a polícia, que para mim, aquele cara era violento e ponto. Ele quis só dar uma amenizada ali com a polícia. E aí agora a gente tem a segunda família. Já tem um tempo que as crianças estão desaparecidas. Para vocês se situarem, primeira família Byers e a segunda família do Steve. Cadê o nome do Steve? Do Steve Branch. Tá? Então nós temos os Byers, os Branches e os Moore. E os Moore, gente, tipo, eles foram esquecidos na história ali. Eles nem são mencionados. Tipo, é mencionado no filme só apenas para dizer que o outro menino, Michael Moore, tava junto. Mas, tipo, ignoraram ele totalmente. Enfim, nisso, né, parte ali pro outro dia dos policiais procurando, porque aí os policiais aparecem procurando ali a criança, né? Deixa eu me seguir aqui para não me perder. Procurando as crianças nessa mesma área ali de mata, numa área que tinha um rio, né? Que eles vão chamar de Nó do Diabo, por conta de uma tubulação que tem ali, por conta de ser uma água meio argilosa e tudo mais, eles acabam chamando de Nó do Diabo aquilo. Enfim, o Steve Jones, né, ele vai encontrar um sapato de criança boiando. Por que eu tô dando ênfase neste investigador, Steve Jones? Eu quero que vocês guardem muito, mas tipo muito, o nome desse cara na cabeça. Porque episódios à frente eu vou falar sobre ele, sobre o que se fala dele realmente ali, dentro dos documentários, dentro do que realmente aconteceu, porque esse cara, ele tem ali a ponta do rabo presa, tá? Então, assim, ele encontrou o sapato da criança boiando no rio e foi lá e chamou. Ele não era um policial, ele não é um investigador, ele é uma pessoa qualquer ali que tava ali ajudando e falou, olha, passou ali, o sapato tá aqui boiando de criança. E aí vem um coitado do investigador, que ele desce para pegar o sapato, e quando ele vai para pegar o sapato da criança, a perna dele enrosca na argila, né, que é
uma barra argilosa, aquele barro grudento. E quando ele tenta puxar naquele, puxa o pé dele, né? Ele dá uma tropeçada assim para trás e aí ele olha, vem o primeiro corpo da criança flutuando, tá? Essa é uma partezinha assim que eu vou descrever para vocês e eu já aviso que é uma parte bem pesada, tá? Isso porque no filme ali, nesse filme, eles deram uma amenizada e uma amenizada assim que não foi tão amenizada na situação, porque as imagens que vêm nos documentários, eu vou ler os documentários para vocês no final do episódio, mostra a cena real do que aconteceu, porque foi tudo filmado, gente. Foi tipo assim, é algo realmente uma caça-bruxas de cinema, porque foi tudo minimamente filmado, tá? E aí ele puxa, né? Que ele puxa, vem a criança, né? Morta, um dos meninos, e nesse caso aqui era o Byers, a criança Byers, com os pés amarrados nas mãos para trás. Então tava com os pés, os dois pés puxados para trás, a mão puxada para trás e amarrado ali com os cardaços dos próprios tênis. A descrição era das crianças totalmente nuas, com marcas ali, com ferimentos. E no filme não explica pra gente quais tipos de ferimentos são, tá? Eles vão dar a entender esses tipos de ferimentos lá na hora da investigação, onde vai aparecer uma quarta criança que no primeiro momento que você tá assistindo aquele filme e você não escutou o que a gente tá falando aqui pra você, você vai ficar... Por que essa criança tá falando? Da onde surgiu essa criatura? Porque nem no começo do filme ela tava... Quando eu assisti a primeira vez, eu confesso que eu realmente parei, eu olhei, eu falei, cara, eu perdi alguma coisa no filme, essa criança tava lá, e eu voltei o filme para ver se haviam 4 crianças, e não tinham 4 crianças, eram só essas 3, era só o Byers, o Steve, que eu esqueci o nome dele, o Steve Branch, e o Moore. Enfim, e aí com isso, o investigador, ele perde toda a linha, ele fica sem reação, você vê que assim, ele fica sem chão, porque ele começa a tremer, ele perde a noção do que ele tá fazendo, ele entra em choque, e aí você compara o investigador em choque com o Sr. Steve Jones atrás dele, normal, sem reação, tá? E aí parte pro restante dos policiais buscando mais pistas dentro daquele rio. Mais pra frente vai ter um segundo investigador que eu não me lembro o nome. Se Valdir sabe o nome desse investigador, por favor, pode falar, mas eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele é importante para a história aqui, tá? Porque ele vai perder todas as provas aqui do rolê. Ele passa por um lugar tipo onde tem um galho enroscado e ele acha aquilo estranho. E quando ele puxa aquele galho, porque é um galho que não deveria estar ali, é um galho seco que alguém fincou ali no meio do rio. Quando ele puxa esse galho, no filme, gente, vai mostrar para vocês apenas uma camiseta ensanguentada. Mas no documentário, em outras ocorrências aqui, nos outros pontos que nós buscamos, mostra que, na verdade, não tinha só a camiseta, estavam todas as roupas dos meninos, todas. E os tênis fincados. Então ele pegou as roupas sujas e fincou no fundo do mar, assim, com esse pedaço de vareta, para que a vareta segurasse e não fizesse com que essas roupas boiassem, tá? E aí, quando ele puxa, essas roupas vêm à tona. E aí, ali mesmo, ele começa a tocar o chão para ver se ele encontra mais uma coisa. E quando ele encontra o segundo menino, que é o Branch, o Steve Branch, numa situação bem mais feia do que as outras, né? Porque ele tava assim, do mesmo jeito, amarrado, sem roupas. Mas ali no caso dele, ele foi... as partes íntimas dele foram cortadas. Mostra assim por cima eles encontrando o terceiro corpo do menino. E com isso aparece ali um investigador
que não é um investigador policial. Ele é um investigador, nós vamos chamar ele de Dom. Eu não consigo lembrar se é Dom ou se é Ron. Eu acho que é Dom. Acho que é Ron. Tá? É Ron mesmo? É Ron Lex. Ah, ok. Então, Ron Lex, que ele começa a acompanhar o caso pela televisão, né? Ele não é um policial, ele não trabalha como polícia, mas ele é esse tipo de investigador particular. E ele começa a acompanhar o caso e no momento em que acham as crianças, ele tá com o carro ali, né, esperando que confirmassem que era o corpo das crianças. E ele vê o rosto da Pen. A Pen é a mãe do Steve Brent, né, entrando em desespero, e aquilo marca muito ele. E só que ele só vai embora, tipo, fica ali e depois vai embora. Depois ele retoma, mas isso lá na parte já quando começa as investigações, tá? No começo, quando eu assisti pela primeira vez, eu olhei e falei, mano, que estranho, tipo, esse cara tá envolvido. Na minha concepção, ele tava ali no meio da treta, porque, tipo, por que ele tava ali? Por que ele se interessou por aquele caso? Ele não era daquela cidade, ele era de outra cidade, uma cidade maior, e tipo, tá, tô assistindo, caso interessante, vou lá curiar, sabe? E tá, mas a gente vai ver que ele não era o ruim da história depois, tá? Muito pelo contrário. Encontram então o corpo das 3 meninos, né? Amarrado para trás. E aí entra uma informação aqui para nós, daí já é o policial que encontrou o corpo das crianças ali, interrogando, na verdade, estava interrogando, a mãe e o pai do Brent, né? E ele pergunta, tipo, veio muita gente aqui, porque isso, gente, é comum, tá? Morreu, assassinado, essas coisas assim misteriosas. A polícia pergunta quem foi na sua casa depois de tudo que aconteceu, porque eles sempre vão trabalhar com a teoria de que o assassino ainda tá ali perto. Então ele pergunta, veio alguém diferente aqui que não costuma vir? E aí o pai do garoto, prontamente, né, fala que foi muita gente, que não sei o quê. E o policial, ele vai ser um pouco mais específico, ele vai virar e falar assim, o Bob D'Angelo veio aqui? Aí o pai vira e fala, veio sim, mas ele veio com mais alguém? Então assim, ele já tinha uma meio que informação ali, né? Aí ele fala, veio com Christopher Morgan, né? Eles vendiam sorvetes aqui, não sei o quê. Eles veio prestar ali suas condolências, tal. Aí a Pan ainda fez um prato de comida para eles. E aí nisso ela começa a lembrar de que o Morgan, o Chris Morgan, ele pediu a foto do Steve. Um dia ele chegou, né, para mostrar pro Steve um anel, né, envolto. Guardem essa informação do anel, por favor, porque ela vai ser importante quando nós formos falar de uma outra pessoa, nesse caso aqui, que vai ser a Vicky, tá? Daqui a pouquinho. Ela fala que o Chris, ele foi lá para perguntar do Steve, que ele queria ver o Steve, e para mostrar um anel pro Steve, e esse anel tinha era uma caveira com uma cobra em volta, com a cobra enrolada. Ela fica meio assim, dá a entender que ela achou aquilo estranho e tal, e ela fala que tempos ali depois, uma outra situação, ele pediu uma foto do Steve, e ela deu a foto do Steve para ele. Primeira situação é eles interrogando o Steve, né? Então o Steve, o Christopher Morgan. Ele estava sendo ali considerado suspeito, né? Bastante suspeito. E até hoje eu não entendo assim, deu muito na cara que era esse menino a cabeça do negócio. Mas ele simplesmente foi embora. Tipo, chamaram ele para depor na polícia, ele vai prestar um depoimento pro policial, tipo, né? E aí ele simplesmente vai embora pra Califórnia.
Só que aí o policial de West Memphis, ali, o xerife, não sei como é que a gente pode chamar de West Memphis, ele entra em contato com o delegado lá da Califórnia, pede para encontrar esse menino e interrogá-lo novamente. E acontece isso. Só que as interrogações, as investigações em volta do Chris, elas vão ser ali muito brandas, elas vão ser tipo muito sem pé nem cabeça, assim, vamos colocar dessa forma, tipo, muita ponta solta. Ele tampa a câmera porque ele sabe que se a câmera estivesse ali não filmando ele, aquela confissão não valeria de nada. Porque aí chega um momento que ele vai se deparar com o delegado e vai falar assim, você quer que eu confesse? Então eu vou confessar. E fui eu mesmo que matei. E ele dá detalhes do que aconteceu ali durante essa confissão, que até então ele não tinha, né? E com a câmera fechada, aí o delegado, tipo, já feliz, né? Porque tinha conseguido confissão. Aí ele levanta assim e olha pra câmera, tipo, a câmera tava fechada. E aí o policial olha com aquela cara, tipo, mano, sério que você fez isso? Você não pode fazer isso. Aí foi lá e tirou a venda da câmera, mas sabendo que aquela confissão não valia de mais nada, porque não deu em nada, né? Tava fechado, aquilo não se faz. Com isso, gente, o Morgan some. Simplesmente some. Tipo, esquecem ele na história. Vão virar a cabeça dessa história para outra pessoa. Tipo, esqueci. Não quero mais saber desse menino, sabe? E com isso, ele vai aparecer lá no final, numa situação mais bizarra ainda, que é onde eu fico me perguntando, cara, até onde esse moleque tinha, sei lá, uma ligação com alguém muito grande, talvez, para ele ter escapado dessa forma, porque tudo, até aquele momento, estava apontando para ele. Tudo. O anel, a foto, e com certeza tinha mais coisa, porque esses policiais já chegaram perguntando dele, ele ter tampado a câmera, sabe? Tipo, mano, tava dando na cara que era ele. E simplesmente esqueceram. Até ali ele era o principal suspeito. Exato. Simplesmente esqueceram do cara. É muito... E tem muito disso nesse caso, né? Tem muita situação muito bizarra, assim. Sim, com certeza, muito. E aí, gente, é onde entra aqui dois dos nossos principais acusados, que são o Jason Baldwin, de 16 anos, e o Damon Echols, de 18 anos. Que assim, gente, se pode lembrar, maravilhoso. Nesse momento aqui, eu não consigo lembrar. Eu anotei minhas coisas, mas eu não consigo lembrar como eles caíram nessa história aqui. Como, tipo, só no filme só simplesmente aparece assim, vamos entrevistar o Jason, vamos entrevistar o Damien e acabou. Ou em algum momento ali daquela entrevista, o Morgan deu a entender que os dois estavam envolvidos. Você consegue lembrar essa parte? Cara, realmente não lembro. Assim, por causa de todo o contexto que o filme vai apresentando, dá muito a entender que é uma coisa do tipo, a forma como as crianças foram encontradas mortas lembra um ritual satânico. Quem que a gente tem na cidade que remete a esse tipo de coisa? Tem esse menino aqui e o amigo dele, então vamos atrás desses caras. Mas alguma coisa realmente de alguém que estava sendo investigado, ligar eles ao caso, realmente não lembro. Se tem, é um negócio muito pequeno, é um negócio que é tão pequeno, tão sutil, que não deu nem pra gente lembrar que é escroto de terem feito. Sim. Então, aí entra, né? Também não é bom a gente dar muito detalhe pra galera poder ir assistir. Então, gente, a gente realmente não lembra, mas se você for lá e assistir esse filme, que é o Sem Evidências, e você conseguir entender neste filme, a partir deste conceito, como foi que o Jason e o Damien apareceram aqui, tá? Nos avise, nos conte, porque eu vou continuar pesquisando e provavelmente eu vou trazer essa informação para vocês mais para frente, mas eu gostaria que vocês também dessem uma olhada lá e fala pra gente lá no Instagram como que qual parte isso acontece, tá?
Então, supondo ali, vamos supor, eu estou supondo agora, tá, gente? É uma suposição minha, que em algum desses depoimentos o Morgan cita o Jason e o Damian, tá? Como, sei lá, tipo, eles estavam juntos ali em algum momento, não sei. Porque o Morgan, ele era uma criatura esquisita. Se o Valdir achou o Damian Eccles estranho, eu achei muito mais estranho o Morgan. Ele tinha muito mais perfil de serial killer, de psicopata maluco ali do que qualquer outro. Ele é um adolescente estranho. Ele vai ser, ele foi colocado num personagem, num ator muito bom também. Mas o perfil físico dele ali é um perfil estranho, onde é aquele adolescente miúdo, tipo magricelo, super branco, das olheiras, tudo mais, e que vendia sorvete para criança, vendia sorvete, gente, tipo, assim, já é estranho o fato dos Estados Unidos ainda ter esses caminhões de sorvete, mas beleza. Então ele era tipo desses caminhões que vendiam picolé da rua, assim, para as crianças. Tipo, é um alvo fácil para você capturar a criança e fazer o que você quiser com ela. É muito estranho até para falar isso. E aí, tipo, sei lá, vamos supor, eu lembrei como que esses meninos entram nessa história. Então pode falar, por favor. Lembra da quarta criança ali? Que você chegou a achar que era uma quarta criança, que você não tinha prestado atenção? Não, sim, então. Mas aí eu pensei nessa possibilidade da mãe do menino. Só que assim, quando ela vai. Pode falar. É que não é só a mãe do menino. O menino, a mãe do menino leva ele para depor, dando a justificativa de que esse menino era amigo das 3 crianças que morreram. E esse menino, durante o depoimento dele, ele dá os nomes de quem teria feito. Então, e mas ele... é aí que eu queria chegar, porque assim. Então, não foi assim que os meninos foram cair na história. Por isso que eu tô falando, por isso que eu parei pra perguntar. Porque quando a Vicky, sei lá das quantas, né, que é a mãe do menino aqui que a gente tá falando, ela vai levar o menino pra depor, a polícia já tá cogitando o Jason e o Damian. Ela já tava cogitando eles dois. Por isso que eu tô falando, foi algo ali que ou eles simplesmente perderam o Christopher de vista, né? Fodeu, a gente precisa arrumar alguém pra botar a culpa. Podia até ser, eles podiam até saber ter provas do Christopher, mas ele simplesmente sumiu. Ou ele tinha um calção muito bom ali que estava defendendo ele, e eu acho muito que é isso, porque lá no julgamento você vai entender que é isso. E que ele deve ter citado o nome desses dois meninos. Porque assim, quando... Eu vou contar agora a história da Vicky. Por isso que eu queria lembrar como que esses dois foi parar ali. A Vicky era uma garçonete, tá? Como é que eu vou descrever ela sem ser... Ai, eu não sei, gente. Assista o filme e vocês vão entender o que eu tô falando, porque que eu falei como é que eu vou descrever ela. A Vicky era uma mãe solteira que trabalhava... O Valdir tá risada. Que trabalhava ali como garçonete. Só que tem uma informação que ela não fica clara nesse filme do Sem Evidências. A Vicky, como garçonete, ela dava golpes no cartão de crédito dos clientes, né? Tipo, muito, mas muito mesmo. E a polícia descobriu. Então, assim, ela estava prestes a pagar ali uma multa gigantesca ou ser presa. E aí, a cidade inteira já sabia do que estava acontecendo. Esse menino, que é o filho dela, que eu vou perder o nome dele aqui, mas lá na frente eu vou achar e eu vou falar para vocês. Ele, em tese, conhecia as crianças por causa da escola, mas ele não tinha amizade com eles. E ela chega com esse menino pro policial. E aí vamos voltar, quem é o policial? É o Steve Jones. É o Steve Jones, tá? É o mesmo policial aqui, o que encontrou as crianças. O sapato, aliás, não foi nem as crianças. E ela vai lá falar com ele, né? No tipo assim, pra, entre aspas, se entregar no
caso ali do golpe no cartão, só que ela leva o menino como defesa dela, porque ela vira para o cara, não sei o que, do cartão, e ela fala assim, então, sabe o caso lá dos meninos que sumiram? O meu filho foi testemunha, ele tem informação sobre isso. E aí é onde eles começam a interrogar essa criança. Onde, gente, pelo amor de Deus, assim, a forma como descreveram o interrogatório dessa criança nesse filme, se for realmente isso lá no documentário, eu já vou parar ali. Porque, assim, no filme, dá muito a entender que aquela criança tá mentindo, que ela está sendo forçada a mentir. Porque a criança, ela fala tremendo o tempo todo na investigação. Ela repete, tem repetição de termo ali, tipo, eu não sei, eu corri e depois o Jason me pegou. Tipo assim, sabe? É uma coisa que você vê que a criança tá tentando puxar pela mente o que aconteceu. O que aconteceu, não, o que ela precisa falar. Então, assim, essa mãe, ela muito provavelmente, para escapar dessa pena, ela chegou no menino e falou: olha, se você não falar isso que a mamãe vai te falar agora, a mamãe vai ser presa e você vai ficar sozinho no mundo. Tipo, então, ela botou uma pressão muito grande na criança ali. E tanto que lá no documentário, no que eu vi, esse menino, ele cresceu traumatizado, mas tipo, traumatizado mesmo. Ele tem muitos problemas psicológicos porque ele mentiu e ele sabe que ele mentiu. E isso fez ele ficar uma pessoa assim muito deprimida. Ele tem muito problema psicológico por conta disso, porque ele foi obrigado a mentir sobre esse caso das crianças. Ele sabe que ele ajudou a colocar 3 pessoas inocentes dentro de uma prisão, tá? Enfim, e dá muito a entender que esse menino está sendo forçado a depor ali. E aí, o que esse policial faz? Ele vai virar para essa garçonete e vai falar assim, então tá, então você vai trabalhar de investigadora para nós. Tipo isso, entendeu? Não foi com essas palavras, mas tipo, o que mais você pode trazer além disso? Porque é um depoimento de uma criança. E aí ela vira e fala, tem o... Gente, como é que é o nome do menino? Tem o Jesse, né? O Jesse e tal, ele cuida... Porque o Jesse, ele era aquele tipo de adolescente que conhecia todo mundo conhecia ele vivia com o pai, e ele é retratado ali como um adolescente, como um jovem que ele tem um tipo de problema mental aqui que nós atualmente vamos conhecer como deficiência intelectual. O QI dele era muito baixo. E lá na época, no documentário, pelo que falam, eu não assisti ainda, ele é retratado como retardado, chamam ele de retardado o tempo todo no documentário, durante o depoimento, durante as investigações. É algo assim que, pelo que descrevem, dá muita pena dele ali, porque ele vai ser o bode expiatório da situação, porque eles vão se aproveitar dessa situação da mentalidade do garoto para manipular ele, tá? E para manipular o depoimento dele. Eles vão colocar palavras na boca do Jesse, né, indiretamente, para fazer com que o Jesse deponha, fale o que eles querem. Então, diferente, agora eu vou fazer uma comparação. Diferente do caso Evandro, que nós sabemos claramente que foi tortura, que aquelas pessoas confessaram algo que elas não fizeram por base de tortura, né? Então elas apanharam, elas tomaram choque, nossa, muita bizarrice também, para poder confessar uma coisa que elas não fizeram. E aí lá nas gravações você vê que tipo, os policiais falavam sobre elas, tipo, é isso, não é? E aí quando elas negavam, elas tomavam choque. E elas ficavam tomando choque até elas confirmarem e falar com as palavras dela o que os policiais queriam. Eu não vou dar muito detalhe dessa parte, porque isso aqui vai ser outro episódio. E aí, com o Jesse, vai ser algo parecido, só que o Jesse ele não vai sofrer tortura, porque os policiais não vão precisar disso. Eles vão fazer com que o Jesse acabe se confundindo nas palavras, e aí eles vão fazer com que o Jesse repita
o que eles falaram. Então, durante um dos depoimentos do Jesse, ele, por exemplo, fala que no primeiro depoimento, que tudo aconteceu à noite, né? Que eles foram primeiro da mata, pegaram as crianças, sei lá mais o que, blá blá blá, cada um fez uma coisa. No segundo depoimento, né, que eles vão tomar ali do Jesse, ele já fala que foi de manhã. Ele vai falar que foi de manhã cedo. E aí o policial vai virar para ele e falar assim, mas de manhã? De manhã as crianças não estavam na escola? Porque era dia de escola. Tipo, aí ele fala, as crianças estavam na escola. Aí o policial fala, mas então que horas que foi? Foi em torno do meio-dia. Mas meio-dia? Meio-dia as crianças... meio-dia não tá muito... Não é um horário muito cedo, não foi assim mais pra frente, né? Tipo umas 3 horas, tipo, gente, de as 3 horas da tarde pra noite tem uma grande diferença de dia, né? Escurecendo. E o Jesse, nessa confusão, vai confirmando, tipo, foi isso mesmo, 3 horas, a gente pegou as crianças 3 horas. Mas e aí, o que vocês fizeram? E aí eles vão manipulando a fala do Jason ali de uma forma indireta para que na gravação, né, não fique claro isso. Tanto que o que vai ser marcado ali como oficial da gravação é o que ele confessou, porque daí depois os policiais viram para ele e falam assim, repete tudo que você acabou de falar pra gente. E aí, mesmo tropeçando em palavras, ele vai repetir. E eles fazem com que seja o Jason e o Damian como... agora eu lembrei. Não lembrei. Lembrei sim, minto. Desculpa, lembrei. No seguinte caso, o Damian, ele já tinha esse histórico de satanismo por conta de algumas coisas ali, tipo dele ser roqueiro, né? Era algo que estava acontecendo em outras cidades, cabelo comprido, sandália de preto. Ele era o tipo de garoto que gostava de literatura gótica, que estudava a magia de uma forma geral. Ele estudava religiões, né? Então ele estudava ali cristianismo, ele estudava Wicca, ele estudava magia do caos, que não era falada naquela época. Mas vai dar muito a entender isso quando um dos advogados encontra uma carta dele mencionando o Crowley. Então, a Vicky, né, que ela faz? Ela chama o Jason, né? Porque o Jason, alguns momentos ali, cuidou do filho dela quando ela precisou trabalhar. O Jason é aquele tipo de adolescente que cortava grama para os vizinhos. O Jesse, desculpa. Cortava grama para os vizinhos, cuidava das crianças quando os outros precisavam sair, fazia qualquer tipo de trabalho ali para ajudar o pai dele, porque eles dois eram muito apegados, dá muito a entender isso. E ela pega, né, vai com uma roupa bem decotada, assim, chama o Jesse para cortar a grama dela, e ela começa a se insinuar pro Jesse, porque ela sabia, né, que ia trair ele ali de alguma forma, e começa a perguntar sobre o Damian. Ela fala que ela tá interessada, que não sei o que, se ele tinha como apresentar ele para ela. Enfim, isso tudo desenrola ali num ponto em que esses dois acabam indo, né, realmente, depois que ela chega e fala, consegui uma confissão dele, porque tive 8 dias durante 8 dias nós tivemos um tipo de relacionamento ali, ela não vai falar a palavra relacionamento, porque ela já era uma senhora adulta, né? Tipo, um relacionamento carnal com um adolescente de 18 anos ia foder pra ela. Mas ela falou aí que ela teve uma quedinha por ele. E que ele confessou pra ela. Ele confessou, ele falou que ele matou as crianças, como ele matou. Só que nada disso aconteceu. Porque enquanto eles estavam na casa da Vicky, né, ela chama eles pra ir lá, porque ela queria saber mais sobre magia, que não sei o que. Eles percebem que tem alguma coisa estranha e, tipo, a mãe deles, eu não sei se chega, não lembro se chega a mostrar isso no filme, mas é isso que acontece. A mãe do Jason vai buscar eles na casa dela, tá? Tipo, eles ligam e ela vai lá buscar eles, porque isso é muito importante. Eles não dirigem. Nenhum deles tinha carta para dirigir. Nem o Damian, nem o Jason. Importante nessa história, hein?
Isso é muito importante, porque ela vai contar para a polícia que durante esses 8 dias, né, de afera ali, um dia ele chamou ela para ir num esbá. Esbá, para quem não sabe, o sabá, não era o esbá. É uma data que, de acordo com os calendários bruxescos, magísticos, né, é comemorado ali um solstício, é comemorado a virada de alguma coisa e tal. E ela vai falar para o policial que ele levou ela nesse esbá, né? E ela vai detalhar para os policiais que, durante o depoimento dela, ele chegou numa... É uma caminhonete? Eu não lembro se é isso que ela fala. Ele chegou num carro vermelho, mas era um carro... Eu não lembro o modelo do carro que ela fala, mas ela fala claramente que é um carro vermelho. Então. E eu não lembro qual dos dois ela fala, mas ela fala que é um dos dois que tá dirigindo. É o Damien. Ela vai citar que o Damien estava dirigindo o carro. O Jason não estava. Ele vai levar o Jesse. Ou era o Jason? Agora eu me confundi. Porque os dois é com J e eu me confundo. Mas enfim. Ela é um carro grande. Eu lembro que é um carro grande. Ela chega a falar que carro que é, mas ela fala que é um carro vermelho, avermelhado, grande. Acho que é um caminhonete mesmo. Ele chega na caminhonete vermelha para levar ela para esse esbar junto com o Jason. E aí, quando eles chegam lá, ela descreve que eles estavam todos vestidos de roupa preta, com a cara toda pintada de preto, dançando, fazendo orgias entre eles. E ela vira e fala que não se sente bem, que quer ir embora. E aí pede para ele levar ela embora, ele leva ela embora e aí ela nunca mais volta. E é assim que ela perde o fé dali por ele. E o Jason ficou no lugar. Então é isso que ela vai descrever, que ela viu esse tipo de coisa acontecendo, que ela viu gente bebendo sangue, né? Mas isso nada aconteceu, nada disso aconteceu. Inclusive, né, mostra no filme que, na verdade, toda essa cena que ela descreveu é a cena de um filme que ela assistiu, tá? E... Um detalhe que eles focam um pouquinho ali é que ela fala que ela pesquisou para saber o que era aquela situação. Exatamente. Aí você fica pensando, tá, se o cara levou ela, não foi ele que explicou? Por que ela não parou pra pesquisar? Por que a gente falou que é importante esse detalhe do carro vermelho, gente? Porque, primeiro, nem Jason e nem Damien sabiam dirigir. Isso é algo que está documentado. Eles não tinham carta, eles não tinham carro. Uma coisa importante que eu deixei de falar aqui, eu acho que não é nem que eu deixei de falar, acho que eu deixei para falar nos próximos episódios, que eu vou abordar mais a questão do documentário, é que tanto o Jason quanto o Damien, eles são de uma família assim pobre, mas tipo pobre. Eu quero que vocês imaginem uma família pobre, porque vocês acham que nos Estados Unidos o pobre não é tão pobre, mas existe, tá, gente? Bem pobre mesmo. Então, assim, uma pessoa bem pobrinha que morava num trailer vai ter condição de comprar uma caminhonete? É impossível, tá? Por que eu não abordei e não expliquei isso antes, gente? Porque isso aqui eu quero explicar depois, mais lá pra frente, quando a gente vai falar um pouquinho mais, lá nos episódios, nos outros, a gente vai falar um pouquinho mais da vida deles, tá? Porque assim, tanto o Jason nem tanto, mas o Damien, ele sofreu muito ali na mão dos avós, na mão do padrasto, na mão do pai. A mãe não ligava pra ele. Então, assim, ele passou por situações bem complicadas, na qual fez ele se afastar dessas pessoas. Então, ele era um adolescente sozinho ali na cidade. E isso foi um dos motivos que fez os policiais, tipo, ok, não tem ninguém que ligue pra ele, a gente pode mandar ele pra prisão e acabou. Só que eu acho que os policiais, quando pensaram nisso, eu não sei se eles pensaram, né? Porque eu acho que eles não pensaram muito, não, porque dependendo do que foi tramado por trás disso, não deve ter pensado que ia chegar tão longe a ponto de eles irem para a sentença de morte. Mas enfim, então a Vicky, ela vai acusar o Jesse, ela vai chegar lá com esse depoimento, vai acusar o Jesse porque ela vai falar que o Jesse fez parte daquilo, né? E era tudo o que os policiais queriam, porque o Jesse, com os problemas mentais deles, eles poderiam fazer o que eles quisessem com a fala do Jesse ali.
E aí, quando eles começam a interrogar o Jesse, né, e começam a questioná-lo, o Jesse vira e acusa o Damian e o Jason. Ele fala que ele viu os dois cortando as crianças, que ele ajudou, que ele chegou a ver, né? Então, inicialmente, ele vai falar que ele viu, depois de algumas falas ali dos policiais, ele vai chegar a falar que participou para poder bater com o depoimento da criança. Porque vamos lembrar que tudo isso que está acontecendo aqui com o Jesse veio depois do depoimento da criança. Então, eles precisavam que a fala do Jesse se encaixasse no que a criança infeliz ali estava falando. E deixemos bem claro que a criança falou aquilo ali porque foi combinado com a mãe em algum determinado momento, tá? Foram de gaiato, né? Só Deus sabe o porquê que isso realmente aconteceu. Bom, gente, eu quero... É muito bizarro. Eu quero dizer aqui que, assim, só desse caso, eu falei pro Valdir que eu tinha feito 4 páginas ali de explicações para vocês. E eu acabei de passar da primeira página agora, tá? Eu passei da primeira página e a gente já tá quase no fim desse episódio. Então, para vocês entenderem que isso vai render para muita coisa aqui nesse episódio, nesse programa, assim, sabe? Eu gostaria muito que esses episódios virassem, assim, tipo, um viral de TikTok e chegasse no ouvido dessa pessoa, porque hoje já é um senhor, vai? Eu sou senhora também. Um homem informado, sei lá, tipo, ele falar, legal, vou dar um depoimento pra essa galera que, nossa, seria tão maravilhoso a gente ouvir da boca dele, mesmo que eu não estivesse entendendo porra nenhuma do que ele tá falando, mas seria muito foda se isso acontecesse. Então, gente, se vocês estão gostando, faça esse episódio virar o mundo, porque, assim, Valdir hoje me mostrou que nós temos ouvintes, assim, até no Japão, caralho. Eu falei, mano, Japão, velho, que eu tô brisando no meio do episódio, vamos deixar pra falar isso no outro dia, no outro horário. Vamos voltar aqui, respirem fundo. Vamos voltar pro caso dos meninos aqui. Então, a polícia, a partir desse momento que prenderam o Jesse, manipularam a fala do Jesse em cima do que tinha no depoimento daquela criança. E eu quero voltar aqui um pouquinho pra criança, porque ele vai apontar ali, e é aí que eu comecei a olhar para esse filme e falar, que porra vocês estão fazendo, vocês não fazem o trabalho de vocês direito. A criança, ela vai falar que ela viu tudo, ela vai dar detalhes, ela vai falar que chegaram a tentar cortar ele, que ele tava aquele, tipo, sabe, deveria ter marcas, e não tem. Ninguém foi olhar, ninguém falou assim, levanta a camisa pra mim ver se tem marca na tua barriga, criatura. Sabe, tipo, oi, seu filho chega em casa, você chega em casa, você vê seu filho machucado e você não leva ele pra delegacia, você não leva ele pro hospital. E ele falando que... Não é citado um único exame de corpo de delito nessa criança. Não foi, sabe? E é por isso que eu voltei, tipo, porque esse depoimento dessa criança não deveria nem ter sido levado a júri. E foi levado a júri, né? E aí, depois disso, que eles manipularam a fala do Jesse em cima do vídeo dessa criança, e o Jesse acusou o Damian e o Jason, a polícia falou, fechou, encerrou. Eles invadem a casa do Damian, prende o Damian e o Jason, porque eles estavam juntos, porque assim, os dois eram muito amigos, apesar da diferença de idade, porque o Jason ainda estava na escola, tinha 16 anos, e o Damian não, o Damian já tinha 18, não estudava mais, a namorada ali estava grávida, e isso é uma coisa que eu não sei dizer pra vocês se é só uma especulação do filme, ou se realmente na época isso aconteceu, porque dá a entender depois que não foi exatamente isso, tá? Enfim, aí eles prendem, né? Eles fazem questionamentos pros dois, bizarros, assim, tipo, você acredita em Deus, né? Ou acredita no diabo? E aí o Jason, já mais esperto, vira e fala, não, eu acredito em Deus, tal. Só que aí o Damian, isso, gente, no interrogatório de dia, no meio da rua, tipo, sem ninguém em volta ali. E antes dessa invasão que eu tô falando aqui pra vocês, tá?
E o Damien olha com todo aquele olhar de presunçoso, de adolescente que se acha super inteligente e vira pra ele e fala: cara, eu não acredito num deus, eu acredito que existe uma deusa. Porque aí ele tá se referindo à deusa da natureza, a deusa Wicca, né? Porque era o que ele estava estudando naquele momento. E ele vira e fala assim: eu não acredito num diabo. Eu não acredito que exista um diabo. Eu acredito que exista o mal, mas o mal se represente de uma outra forma e não no diabo. E isso foi tipo assim, nossa, ele não acredita em Deus. Porque a parte que ele não acredita no diabo não foi levada em consideração, tá? Foi só ele não acredita em Deus. Então é só o que os policiais quiseram ouvir ali naquele momento. E nisso, né, tem todo esse interrogatório de dia que acontece ali no meio da rua, que não deveria ter sido levado em consideração também, mas depois no julgamento eles vão levar essa fala ali do delegado, do xerife, sei lá o que, em consideração durante o julgamento. E aí a polícia prende eles numa noite, né, acusando de assassinato mesmo, eles falando que não tinha sido eles, né, que não fazia sentido. E após isso, tipo assim, já parte para os policiais dando uma coletiva de imprensa, né, falando que eles tinham prendido os assassinos, que eles iam a julgamento, mas que todas as provas ali, né, não, eles não falam das provas, eles falam assim que tinham conseguido prender quem tinha feito aquilo, e aí eles são presunçosos e ridículos o suficiente para responder uma seguinte pergunta que uma repórter fez. Uma nota de 1 a 10 para o seu caso, para que você o seu trabalho, que não sei o que nota você dá? Ele vira e fala 11. A gente, 11 menos 11, né? Porque foi um trabalho de bosta que eles fizeram, pelo amor de Deus. E aí entra numa seguinte questão, né? Que eu vou tentar levantar aqui agora. Era uma situação bizarra que estava acontecendo ali no Arkansas, né? Em relação a, teoricamente, satanismo, vamos colocar assim. Por que eu tô botando assim, gente? Naquela época, estava acontecendo a febre, ali, vamos colocar assim, do que nós vamos chamar de pânico satânico, ou panic satanic, satanic panic, sei lá como é que fala. Que era o quê? Surgiu uma onda de que todo assassinato que acontecia era satanismo. Então tudo era para oferecer pro diabo, tudo era voltado pro diabo. É uma época em que o heavy metal começou a ficar em alta. E, gente, heavy metal, tipo, Metallica, tipo, Iron Maiden, tá ligado? Não era heavy metal, tipo, tipo, sei lá, Ghost, tipo, falam as bandas de black metal muito louca aí, Vod. Não era esse tipo, Gargaroth, não era esse tipo de metal, sabe? Era um... O pior de tudo é que, tipo assim, você citando isso, eu lembrei, a gente, até antes da gente começar a gravar, eu já tinha comentado com a Bruna, é tão ridículo o que eles usam pra tentar incriminar esses meninos, que eu fiquei pensando, caralho, se fosse eu na época da escola, eles tinham me acusado. Com certeza. Porque, sabe, as músicas que a gente, tanto eu como a Bruna, é as músicas que a gente escutava, é as paradas que a gente curte de estudar, de entender. Sabe, só faltava, sabe, neguinho que colocar um tridente vermelho na mão da gente e falar, ó, vocês estão fazendo pacto aí, vocês estão fazendo, sei lá, mano. Cara, se fosse na nossa época, nossa, a gente tava fugido. A gente, nossa, não ia nem ter o que falar. Se fossem usar esses argumentos contra a gente, nossa, estávamos lascados assim de verde e amarelo, porque eu era o tipo de garota igual o Damien, que escrevia poemas bizarros em folhas do caderno, que desenhava pentagrama, que escrevia heavy metal em toda parte do meu caderno, escrevia letra de música do Black Sabbath, que andava de preto, que andava com lápis preto em torno do olho todo. Nossa, eu seria a bruxona, esposa do capiroto, certeza. Eu andava com uma camiseta preta do Dick Grayman, que um moleque com uma puta de um braço ferrado enorme, com uma cruz desenhada no meio. Só que era do jeito que aparecia, a cruz ficava invertida. Porque quando ele mostrava normal, ela ficava do jeito normal, mas do jeito que tava aparecendo,
na estampa invertida. Pronto, acabou. É o capeta na Terra. Com certeza. Nossa senhora, eu lembro até hoje, gente. Eu era no Fundo 2. No Fundo 2, Fundo 2 na época era a oitava série, sétima série, porque não tinha nono ano. Eu andava com os meninos, porque os meninos da minha sala era eu e mais 3, porque a gente gostava de rock. Ainda um dos meninos nem era rock tão pesado, ele gostava tipo de Capital Inicial, umas coisinhas mais leves, sabe? Porque o restante da sala me isolava, porque eu era esquisitona que gostava de música pesada, que gostava de Iron Maiden, que gostava de Metallica, que gostava de escutar Guns N' Roses, tipo isso. Guns, gente, Guns, pelo amor de Deus. Mano, Guns. E as meninas não falavam comigo e eu também não fazia muito questão, não, porque era tudo bando de falsa. Então, eu andava com os moleques. Então, assim, nossa, iam falar que eu era a. Como é que é o nome da menina lá daquele seriado que a gente assistiu, do The Stand lá? A que era a esposa do capitão. Sei qual que é, não lembro o nome. E eu falar que eu era a esposa do capitão, gente. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Se fosse aquele ator ali também, o capitão, bem que você ia querer, né? É de se pensar. Mas vamos voltar aqui no caso. Então, eles prendem os meninos, né, gente, depois dessa desvaneio nosso aqui. Eles vão prender os meninos e vão pedir pena de morte para os 3 acusados. E é aí que vai entrar o investigador Ron, que aqui, para mim, no começo eu achava que ele era advogado, depois que eu entendi que ele era um investigador. O Ron, ele tem ali ele estava acompanhando o caso desde o início, mas ele não se meteu até o momento em que prenderam esses garotos e foi falado na coletiva que ia ser pedido prisão, pena de morte para eles. E aí o Ron ouve isso, né? E já liga para assistente dele e fala: Meu, você ouviu o que vai acontecer? Que não sei o que. Ela fala: eu vi, blá blá blá. E aí ele fala: Mano, pesquisa quem são os advogados, porque eu quero ajudar esse caso, eu não posso ficar sem fazer nada. E aí ela fala: mas a gente tá cheio de coisa para fazer. E eles tinham tipo um caso fodástico lá de arrombo na bolsa de valores dos Estados Unidos, os caras 4. E ia gerar. A gente é acostumado a ver, né, nessas produções de Hollywood, os caras que são investigadores, você acha a agênciazinha fodida, né, de fundo. Ele era um investigador com um escritório grande, tanto que ele, ciente de que a defesa dos meninos não ia poder pagar ele oferece o serviço dele de graça. É isso que eu ia falar. Os advogados, ele ofereceu os serviços deles de graça. E aí ela pega e fala: mas a gente tá cheio de coisa para fazer. Ele falou: vão matar 3 garotos. Você acha que eu não vou fazer nada? E aí ela vira e fala assim: tá, mas você já parou para pensar que eles podem ter realmente matado essas crianças? E se eles realmente mataram, ele vira e fala: então, 3 crianças já morreram, por que a gente vai matar mais 3, sabe? E isso, tipo, pra quem tá ali assistindo, leva um puta de um choque, né? Porque é foda. Deixa eu ver se eu acho que... Enquanto eu tava assistindo, isso foi uma puta de uma porrada, porque o Ron, ele se coloca muito como um opositor, principalmente da pena de morte. E eu, pessoalmente, eu também sou muito contra. Eu não acho que, de qualquer coisa, um ser humano tenha o direito de dizer se o outro vai viver ou morrer. Mas quando se coloca dentro desse contexto de que, mesmo se eles forem culpados, ele não concordar de ter, mesmo pra mim, concordo com o posicionamento dele, é uma porrada. Porque é muito pesado. Muito. E aí ele toma a frente, ele vai, senta com os advogados, com o promotor, não promotor não, né? Com os advogados de defesa, e fala que vai ajudar, que não sei o quê. E vamos deixar claro que isso também é outro ponto que eu vou abordar mais pra frente, tá, gente? Não vai ser nesse episódio, porque esse episódio realmente tá chegando ao final. Os advogados ali, em questão, eles fizeram literalmente carreira em cima desse caso, tá?
porque eles eram advogados recém-formados, tanto que lá no documentário, pelo que eu consegui ver resumidamente aqui antes de vir falar com vocês, durante alguns questionamentos ali, o advogado hoje vira e fala assim, nossa, eu era um advogado recém-formado, eu não tinha o que fazer, eu não sabia o que fazer, eu não sabia com o que trabalhar. Assim, é um negócio que chega a dar meio que dole, sabe? Porque, tipo, cara, você acabou de sair da faculdade e você pega uma puta de uma bomba dessa no seu colo, mano, é foda. Porque lá é assim, você acabou de se formar, você vai praticamente virar defensor público ali, você vai ganhar pouquíssimo. Então você tem que trabalhar para poder você ter carreira e virar um cara foda. Era isso até que eu ia comentar. Eles provavelmente foram indicados pela Defensoria Pública exatamente porque os meninos provavelmente não tinham como pagar advogado. Uhum. E é o que você falou, realmente chega a dar dó deles, porque tem um momento ali do filme que mostra um certo atrito entre os advogados e o investigador. Porque tem a fita da confissão do... É Chris, né? Da criança? Não, do O primeiro. Morgan, esquisito? Sim, é Chris. Que o investigador fala que ele chega a confessar, só que estava tampado ali a filmagem, mas que dá para ouvir claramente. E aí ele pergunta para os advogados se eles chegaram a ver. E eles falam que não. Ele tem um desentendimento ali com isso. Só que aí isso leva para um outro ponto muito importante nesse caso, de que eles estavam dando material demais para ser avaliado e que ninguém estava dando conta de avaliar tudo. Exatamente. Tinha muito material e ninguém tava dando conta, sabe? Então é aquele momento que você para e pensa que se esses garotos, esses rapazes tivessem dinheiro, né, para pagar um bom advogado, um advogado com um escritório grande, que tivesse gente para analisar cada detalhe, né, como a gente vê hoje em dia, eles talvez não tivessem chegado nesse ponto em que eles chegaram, né? Não tivessem ido ali para uma sentença de morte, porque eles miraram, quem tramou tudo isso mirou num alvo muito fácil. Eles pegaram um garoto que não tinha família, era praticamente largado, pobre, com um perfil ali de um adolescente típico da década de 90, roqueiro, só andava de roupa preta, cabeludo, e que poderia ser acusado de satanismo porque ele fugia de todas as regras da cidade ali, do que a cidade era, porque era uma cidade muito católica. E eles falam, é ele, porque ele não vai ter condições de sair. Eu entro na questão a polícia devia estar sendo muito pressionada, tipo, ao extremo, sabe? E o delegado estava chegando num ponto que ele chega a falar isso, você fala, você não sabe quanto a gente está sendo pressionado aqui. Ele chega a falar isso durante uma ligação. Então, chega no nível que, tipo assim, eles simplesmente escolheram um alvo e falaram, vamos mandar nesse aqui mesmo, porque pelo menos a gente tem alguém para mirar, a gente tem alguém para dar ali como acusado e vão virar essa história para um outro lado. E assim, enfim, quem tá escutando, entenda que a gente não tá tentando passar pano, tá errado. Ok, eles com certeza estavam sendo mega pressionados, porque deve ser foda você chegar para uma família e falar, olha, não sei o que aconteceu com seu filho que morreu, sabe? Você conseguir escolher alguém e falar, esse aqui é o culpado, com certeza é muito mais simples. Só que tá errado, você tá fudendo com a vida de uma pessoa, sabe? Exatamente. Então, só pra gente já começar a encerrar essa parte aqui, e gente, eu nem cheguei no final do filme, só pra vocês entenderem, eu tô tipo na metade do negócio, porque é aqui que o negócio começa a pegar fogo, na hora do julgamento, né? Então o investigador ele vai tomar frente de tudo, ele vai investigar, ele vai a fundo, e é aí que vai entrar um personagem muito interessante, muito principal, que esse personagem, essa persona, não é um personagem, essa pessoa, ele tem ligação com o Steve Jones, mas a gente só vai descobrir isso no documentário, porque o filme não deixa isso claro para nós, que é o agente de condicional do Damien, o Driver, né?
que vai ter uma cena do investigador Ron falando com ele, e ele vai dizer horrores do Damian pro investigador. Ele vai dizer que ele tem tudo para ser o Damian, que o Damian era sangue, que o Damian bebia sangue, que ele vai falar que o Damian tem o nome da namorada entalhado no braço. Gente, o que isso tem a ver? O nome da namorada, já fala assim, ele tem o nome do diabo tatuado no braço, sei lá, velho, sabe? Ele vai dizer uns bagulho bem louco, assim. E por que eu tô falando que esse personagem, ele é interessante se prestar atenção, além do fato de ele ter uma ligação com o Steve Jones? Que alguns minutos antes disso acontecer, no próprio filme vai mostrar o delegado e um outro policial, que ele é bem importante aqui, que eu esqueci o nome, que é o policial que encontrou as crianças, é o policial que foi lá pegar evidência. Eu esqueci, eu pulei a parte da evidência, mas eu vou voltar para isso. E foi lá conversar com a mãe sobre o Morgan, sabe? Aquele policial primeiro. Eles aparecem numa palestra, assistindo uma palestra, de um cara que tá falando sobre satanismo, que tá dando tipo, para você reconhecer quem é satanista na sua cidade, né? Quais são as características de que o Satã tá agindo na sua cidade. E a pessoa que tá dando a palestra é o Driver. Então, assim, se você não tá prestando atenção em primeiro momento, na primeira assistida de filme, isso passa batido. Porque quem tá fazendo essa palestra é o Driver, e aí mais pra frente ele reaparece nessa investigação do Ron. E aí, na primeira vez que eu assisti o filme, eu realmente não liguei o A mais B. Eu falei, mas que porra? E aí depois, já na terceira que eu entendi, eu falei, cara, esse maluco é agente de condicional do menino, e tipo, sabe, parece que ele pegou ali não sei explicar, ele pegou um desgosto pelo menino, pegou um ranço e tava usando tudo que tem contra o menino. Contra o Damian, no caso. Mas aí vem o ponto que você tá falando e que dá a entender que pode ter sido o Damian. Por que ele é agente de condicional do Damian? O que o Damian fez de errado para ter sido preso? O que o Damian fez de errado para ter sido preso? Eu vou contar o que qualquer um na idade do Damian, nos seus 16, 17 anos, não tenha feito numa escola. Que arrumou briga com o cara. Foi isso que aconteceu. Ele tinha uma namoradinha que ele gostava muito. Aí essa namoradinha terminou com ele ficou muito triste, e aí, tipo, durante não esse meio tempo, mas enquanto eles ainda namoravam, ele descobriu que essa menina, que essa namorada dele, tinha ficado com esse rapaz. E ele foi lá para conversar com o rapaz e tal, e o rapaz mexeu com ele e ele sentou porrada na cara dele. Então, sabe aquela famosa briga por mulher? Ou, né, mais recentemente, é ao contrário, as mulheres que brigam por causa de homem na porta da escola. Mas foi isso que aconteceu. Só que ele bateu com tanta força no cara que arrancou sangue dele, né? E vai rolar aí uma história de que depois que ele bateu no cara, ele bebeu o sangue dele. Mas não foi isso que aconteceu. Essa história do sangue foi lá durante esse período que ele ficou preso aqui por causa dessa violência, desse caso de agressão, tá? É o único histórico violento que nós vamos encontrar do Damian. Não existe um outro histórico violento desse rapaz. Não tem, não bate, sabe? Ele foi uma criança, eu quero que vocês imaginem uma criança que sofreu pra caralho, uma criança que é traumatizada, que até a vozinha dela é tipo, sabe aquelas crianças bem, tipo, encolhida, assim. Era ele, então ele não tinha um histórico de violência, ele não vai aparecer isso em lugar nenhum. E eles só usaram isso, tipo, como ponta do estopim ali para explodir o negócio. Mas enfim, esse agente de condicional, então ele vai descrever o Damian pro investigador como um verdadeiro serial killer. Todas as características de um serial killer, de um satanista, ele vai dar pro investigador. E o investigador vai ficar olhando pra cara dele com cara de bosta. Tipo, mano, olha as merda que você tá falando, cara. No que você se formou para falar isso? Sabe? Uhum. Ele dá até entender em algumas partes essa fala minha aqui. E ele mandou, né? Ele que eu vou falar aqui é o agente de condicional, tá? Por isso que eu falei, ele tem uma ligação com o Steve Jones. E que, assim, é falado
muito por cima nesse filme. E ele fala que ele mandou, ele fala isso pro investigador, que ele mandou o Steve Jones até a casa do Damien para procurar qualquer coisa que ligasse o Damien a satanismo. Então, num determinado momento ali, o Steve Jones, que é aquele primeiro, que é o que encontrou o corpo das crianças, tá? Entrou na casa do Damien e começou a pegar tudo e qualquer informação que pudesse ligar ele ao satanismo. E é aí que vai encontrar não é uma prova, mas eles vão encontrar o diário do Damien, onde ele escrevia as músicas, né, de heavy metal, ele escrevia poesias góticas, ele escrevia sobre o Crowley, enfim, muita coisa ali. E eles vão usar isso contra o Damien lá na frente no julgamento. Gente, o Damien, a descrição dele aqui, como é colocada no vídeo, no filme, como é colocada nos documentários, é de que ele era um adolescente petulante, chato, que se achava, mas assim, não é aquele se achar tipo parrudão, sabe? É aquilo, eu sou mais inteligente que você, por eu estudar, porque assim, ele morava numa cidadezinha pequena do interior, então qualquer estudo que ele tivesse ali, fora do que é explicado dentro da escola e por vontade própria, ele tá no seu direito de se achar o ovo na marmita, porque até eu me acharia, né? Então, tanto que em todos os momentos... Oi? No caso, chega a dar a entender que até é uma forma dele se defender das pessoas, né? Porque quando questionam ele o porquê de ele se vestir de preto, toda a questão, todo o estereótipo dele, ele fala que é porque ele é uma forma das pessoas olharem para ele e achar estranho ele não ter que lidar com as pessoas. Exatamente. Até o nome da namorada entalhado no braço. Pô, é um menino que se cortava, então você vê que ele tinha um trauma, ele tinha um problema psicológico que precisaria ser tratado. Mas não é nada que que pendesse para chegar a fazer um ritual satânico para matar 3 crianças. Exatamente. Então, assim, ele era esse tipo de garoto, sabe? Ele vestia essa persona, tipo de eu sou mais inteligente. Ele era muito claro que ele tinha muito mais cultura que o restante da população ali, né? Que era uma mentezinha fechada, vamos colocar dessa forma, né? Que estava ali dentro do seu próprio mundinho. E gente, e que com isso, eu vou parar nessa parte aqui, falando dessas características do Damien, tá? Estamos chegando aqui no nosso limite de podcast do episódio de hoje. E é só para começar aqui, no próximo episódio a gente já vai continuar falando, e vai ser, nesse caso aqui, vai ser episódio seguido, tá, gente? Então hoje vocês estão ouvindo, pode aguardar que semana que vem vocês tenham a segunda parte dessa parte dos sem evidências, tá? Por que eu tô falando que esse vai ser seguido? Porque nós vamos voltar a abordar esse tema dos 3 de Memphis. Só que aí já voltado com mais fontes, aí vai ser essas fontes do documentário, tá? Nos outros documentários e dos outros textos que eu já encontrei, que já separei, só preciso mandar para os meninos. E isso vai acontecer não seguido, tá, gente? Para não ficar tão pesado, nós vamos colocar intercalados, porque é muita coisa, é muita ponta solta, e a gente gostaria que vocês acompanhassem tudo isso com a gente para tentar chegar a uma conclusão conosco, tá? Então, nos próximos episódios, a gente vai começar da parte aqui onde o pai do Steve, ele vai começar a ter uma postura diferente. Não que ele já não tivesse, mas a postura dele a partir daqui começa de uma forma estranha, ele vai começar a ficar agressivo, visivelmente agressivo ali nas situações do filme sem evidências, tá? E aí que as coisas começam a ficar talvez um pouco mais clara para quem, sei lá, até este momento estava assistindo o filme e estava realmente acreditando que os 3 ali tinham culpa no cartório. A partir desse momento você vai começar a se questionar se realmente esses 3 adolescentes têm culpa no cartório. Tá? Então tem assim, como diria a minha avó, tem muito caroço embaixo desse angu que a gente vai reabrir para vocês no próximo episódio. Ok? Então é isso, gente. Se vocês ficaram conosco até aqui nessa
1 hora e pouquinho, 1 hora e meia de episódios. Eu acho que a gente está até ultrapassando 1 hora e meia. Muito obrigada. Nos aguardem pro próximo episódio para a gente fazer o encerramento aqui do Sem Evidências e já começar a falar do que nós vamos falar nos próximos, porque nós também vamos abordar o caso do Evandro, tá? Então, se você não sabe do que se trata o caso do Evandro, pesquisem, porque procurem, não pesquisem, né? Porque esse é o nosso trabalho, mas procurem saber do que se trata o caso do Evandro, que foi um caso muito parecido que aconteceu aqui no Brasil. Por que nós vamos falar disso ao mesmo tempo? Porque analisando, né, o caso do Evandro, ele aconteceu 1 ano antes. O caso do Evandro aconteceu numa cidadezinha chamada Guaratuba, no Paraná, no dia 6 de abril de 1992. A grande maioria dos detalhes do caso Evandro são idênticas aos detalhes do caso de West Memphis. Então é um questionamento que eu estava até fazendo com o Valdir aqui antes do episódio, de que até onde os Estados Unidos ali, né, nesse caso, tinham informações sobre coisas que aconteciam aqui no Brasil. Porque foi 1 ano depois do que aconteceu, né, 1 ano e 1 mêsinho depois ali do que aconteceu aqui no Brasil com esses meninos, que esse caso aconteceu nos Estados Unidos. E aí, para vocês entenderem mais ainda, o caso do Evandro, ele é um caso que durou anos. Então, nesse período em que aconteceu o caso de West Memphis, aqui no Brasil estava pegando fogo por conta da prisão das pessoas que tinham sido acusadas aqui no Brasil. E que, gente, também dá muito a entender que elas eram inocentes, porque elas confessaram na base da tortura. Então, 1992, pouquíssimos anos após a ditadura, policiais ainda meio fora da casinha. Então, nós temos aqui toda uma estrutura de confissão na base de tortura e a gente vai trazer isso aqui para vocês também. Então, assim, aguardem que os próximos episódios nós vamos falar muito voltar muito para esse lado de mistério policial, tá? Que é uma coisa que a gente gosta muito também, que a gente já queria estar fazendo já há algum tempo, mas aí eu entrei em correria, o Valdir também entrou em correria, o Nando também entrou em correria com o serviço. A gente não conseguiu trabalhar tão bem, mas nós vamos começar a colocar isso aqui para vocês, tá certo? E é isso, Valdir. Você quer dar aí um alô para alguém, um tchau para alguém? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um cheiro? Gente, eu só quero me despedir, quero dar um muito obrigado a todo mundo que está escutando a gente aí até aqui. Compartilha aí nossos episódios aí com mais gente para dar maior trampo da gente fazer isso aqui, que principalmente essa questão de mistério precisa pesquisar muita coisa, é muito detalhe. Então, só compartilha aí a nossa mensagem com todo mundo. Inclusive, um detalhezinho que pra gente vai ser muito importante, vai facilitar muito para vocês de continuarem acompanhando, principalmente agora que a gente vai ter mais partes dos episódios. No seu tocador de podcast aí preferido, segue a gente, clica lá no seguir, que aí o aplicativo te avisa assim que sair episódio novo. Fica mais fácil você escutar a gente de novo, fica mais fácil da gente alcançar vocês, fica um negócio mais gostoso da gente continuar todo mundo junto. Exatamente. E, gente, como estamos falando de um caso americano, e o nosso maior orgulho aqui que nós temos ouvintes fora do Brasil, obviamente que devem ser brasileiros nos ouvindo ou americanos que estão tentando aprender a nossa língua e estão usando a gente com os nossos palavreados todos zoados. Coitado deles, vamos chegar aqui falando cada merda. Ai, gente, é sério. Mas enfim, você, americano que está nos ouvindo, ou não americano, brasileiro que está nos Estados Unidos, ou sei lá, e conhece melhor essa história, tem mais informações sobre isso, porque você está aí, entre em contato com a gente lá pelo Instagram, pelo nosso e-mail, tá? Lá no Instagram é o CãoPirotocast, né? @CãoPirotocast, ou no nosso e-mail, que é o cãopirotagem@hotmail.com. A gente promete não falar o seu nome, se você não quiser, só manda o que você sabe e que você acha que pode ser ali construtivo aqui pro nosso conteúdo, tá? E até mesmo você, criatura aqui do Brasil, meu cão piroto do Brasil, que está aqui nos ouvindo desse
nobre e belo país, que um dia tá um sol do capeta e quando chega no outro tá um frio do caralho. Parece um inferno isso daqui, mas até que tá bom, tá da hora. E você tem informações, você já estudou sobre esse caso, você já viu, tem coisas que a gente não falou, até aqui, tá? Não vai falar coisas mais pra frente que a gente não falou ainda, porque senão também zoa o rolê. Mas se até aqui nós falamos alguma informação e que a gente deixou alguma coisa pra trás e você tem essa informação que nós deixamos pra trás, manda pra gente, a gente inclui no próximo episódio. A gente promete não falar seu nome se você não quiser. A gente fala que foi um anônimo, que foi um ouvinte anônimo que tinha assim, que nos passou. Sei lá, eu falo que foi tipo o primo do vizinho da minha avó, da minha tia, do meu parente que mora lá, sei lá, no caralho do Amazonas. Eu invento alguém, tá? Não falo seu nome. Mas manda aí o que você sabe pra gente, tá? Que vai ser muito construtivo, como o Valdir falou aqui. Esses episódios, eles demandam mais tempo da gente, porque demanda de mais pesquisa, demanda da gente ir atrás de informação, de sabe, tudo, para não ficar pontinhos soltos aqui para vocês. E então é isso, não vamos ter hoje carta de ouvinte no final, não vamos ter relatos, porque esse caso aqui não é um caso para relatos, tá? Se você gostou, gente, deixa seu comentário lá na nossa página do Instagram. Esse episódio, ele não vai ter imagens de apoio, tá? O máximo de imagens de apoio que vocês vão ter é a dica de filme que vai vir na quinta-feira, tá? Por N motivos, por ser muito pesado, em respeito às famílias, em respeito às crianças, em respeito aos rapazes que foram acusados, tá? Então esse é um dos episódios que nós não vamos incluir imagens de apoio, tá bom? E é isso, mas vocês vão ter a gente vai colocar nesses próximos dias que nós vamos falar deste caso, indicações do filme, indicações dos documentários, para vocês poderem acompanhar junto com a gente, ok? E então é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado até aqui, meus campirotinhos. É um episódio que tá durando bastante tempo. Então, beijo para vocês, se cuidem e até o próximo final de semana. A próxima sexta-feira, não esqueçam do que, Valdir? O que não pode esquecer, Valdir? Foi. Por isso que na casa do Valdir é a casa mais mal assombrada do mundo, porque ele esquece de alimentar o cão piroto dele, tá vendo, gente? É por isso. Gente, não esqueça de alimentar o seu cão piroto, porque senão ele vai passar fome e ele vai trazer problema pra você, igual ele traz pro Valdir, tá vendo? Começa a comer na memória dele. Começa por aí. Então não esqueçam de alimentar o seu cão piroto, gente. Um beijo pra vocês, um beijo pra vocês todos que estão nos ouvindo. Tchau! Tchau, gente. Até a próxima. Lá vamos nós. Eu nem sei mais como é que começa o programa. É sério. Não sei mesmo não, gente do céu. Pode até botar isso aí nos erros de gravação, porque eu não faço a mínima ideia, mas... Gente do céu, tô tão cansada. Aí, vamos lá. Deixa eu ver o texto. Cachorro. Rapaz, minha cama deu umas tremidas aqui agora. Espero que seja você, criatura. É porque às vezes ele encosta e começa a se coçar e treme tudo. Então eu já grito logo. Sei. É melhor que seja, né? Né? Eu vou até marcar isso aqui porque eu acho que eu vou usar essa informação pra não perder. Sim. A doida das conspiração, né? Adoro causar treta. Mas como foi o dia que aconteceu? Oi. Só não me diz que você acredita em Illuminati. De resto, tá tudo certo. Você tem uma noção? Eu não sei nem que porra é essa. Só ouço falar, só. Graças a Deus. É um negócio que eu acreditava quando eu tinha 15 anos e eu vejo hoje em dia mano, velho de mais de 70 acreditando nessa porra. Isso é vingança, né? Isso é vingança. Não é não. Recado do dia? Que recado, mulher? E recado, criatura? E recado? Conta aí pra galera. Qual? Tô boiando? É sério! Não sei do que você quer falar.
Onde que a galera entra em contato com a gente, Valdir? Peraí, então, deixa eu voltar um pouquinho pra ficar... Você se perdeu mesmo, né? Achei que você tava fazendo graça. Não, me perdi mesmo. Vamos lá, deixa eu voltar essa parte. Gente, diferenciado, pelo amor de Deus, tá? Não são drogas ilícitas. Não trabalhamos com isso neste programa. Tem crianças nos ouvindo. Hoje nós fizemos uma contação, nossa, que porra, paga essa contação. Eu tinha a localização dela aqui e eu perdi. Por quê? Porque eu sou dessas, né? Eu marco as coisas e eu esqueço. É só um segundo aqui, gente. Achei, então. Este episódio foi editado por Valdir Leite. A trilha sonora é de Rafael Maia. Se você chegou até aqui, comenta na nossa postagem oficial do Facebook ou do Instagram se você também teria sido preso por ser um roqueiro trevoso durante a adolescência.